Olá, pessoal! Estamos numa jornada da Bíblia e até aqui aprendemos lições incríveis de como Deus alcança cada um de seus filhos por meio da graça. A sabedoria de Deus é inexplicável ao nosso alcance, mas o fantástico de tudo isso é como Deus nos guia para construirmos uma identidade. Você acredita que Deus marcou um momento na história para ter um encontro contigo? Você sabe qual que é o seu propósito, a sua existência? Quer saber mais? Então eu te convido para se reunir com a sua família e juntos vamos aprender a nos relacionarmos com Deus. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei. Por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Assim começamos o nosso 6º estudo.
Bom, você pode imaginar como que nós vamos entrar no 7º dia, depois de uma jornada durante 6 dias de poesia, onde Deus deixa bem claro que Ele forma dentro dos primeiros 3 dias, preenche dentro dos últimos 3 dias, e eu deixei a dica, lembra? Na semana passada. Mais uma vez eu repito, se você ainda não teve tempo, oportunidade de ouvir os nossos outros estudos, eu te recomendo fortemente que você volte primeiro e faça na sequência, para que você tenha os recursos, os conhecimentos, as informações que nós preparamos nesses últimos estudos, para chegar aqui e compreender o caminho que nós vamos trilhar. Não, lógico, você pode começar desde agora a fazer essa jornada conosco, mas eu tenho certeza que vai ser ainda mais enriquecedor se você voltar e buscar cada uma das jornadas que nós já iniciamos nos estudos passados. Eu falei na semana passada que nós descobriríamos hoje, nesta noite, como o 7º dia vem para ser realmente um dia diferente dentro de toda a criação. Veja, a Bíblia nos fala, e deixa bem claro isso, que Deus teve um planejamento, Deus teve uma intenção em colocar para nós uma forma de descrever o seu relacionamento em cada detalhe da sua criação. É belo demais descrever, ler como está descrito na Bíblia, esse relacionamento de Deus para com a criatura, para com toda a sua criação. Nós vimos que no primeiro dia ele forma a luz, no segundo dia ele forma os céus e divide as águas, no terceiro dia ele forma a parte seca e divide o mar, as águas da parte seca. No quarto dia ele preenche aquilo que ele formou no primeiro dia, colocando os luminares. No quinto dia ele preenche aquilo que ele formou no segundo dia, colocando os animais marinhos e as aves. E no sexto dia é a descrição talvez mais completa da criação, que Moisés vai vai tomar bastante tempo para contar então como Deus formou a humanidade, como Deus formou os animais domésticos e selvagens, e por fim, como Deus plantou um jardim. Até que então, com a obra feita, completada, terminada, Deus então escolhe formar mais um dia. É interessante, venha comigo, eu quero fazer essa jornada com você. A Bíblia apresenta de uma maneira até mesmo poética, eu já descrevi isso em outros momentos, que Deus vai colocando ali cada pedaço com um propósito para mostrar que Deus tem um plano, Deus tem sim uma intencionalidade em cada momento da criação, e não é diferente do primeiro, do sexto dia, nem mesmo do 7º. Até aqui, nós temos visto Deus trabalhar com a formação em um dia e preenchimento em outro dia. Não há nenhum dos dias, dos 6 primeiros, que compreende ali tanto formação quanto preenchimento. Mas há uma beleza. A gente estudou isso na semana passada. Se você está agora pegando esse estudo e está difícil para você captar, pastor, não estou entendendo, da onde? Preenchimento, formação. Mais uma vez eu repito, volta lá no estudo da semana passada e nós lá ensinamos justamente essa dinâmica de Deus de criar nos primeiros dias formação e os últimos dias preenchimento. Mas é no sábado que Deus forma então um dia especial. O 7º dia, onde Deus santifica, abençoa, está justamente proposto ali um dia especial. Porém, para eu poder chegar de maneira bem clara e você compreender o porquê que é tão especial o 7º dia, a gente precisa estudar com um pouquinho mais de atenção ao 6º dia. No 6º dia, Deus forma a humanidade, homem e mulher. Há algumas peculiaridades dentro da formação do homem e da mulher. Mas um detalhe que a Bíblia nos diz é que em tudo que Deus fez, do primeiro ao 6º dia, a sua boca falava
A palavra soava e então acontecia. Deus dizia e então era feito. Faça-se a luz, e a luz vinha a existir. Porém, quando ele vai formar a humanidade, Deus, a palavra, o verbo que é utilizado, é um verbo em que mostra claramente que Deus colocou as suas mãos para formar o homem do barro. Primeiro, o gênero masculino, o homem, Adão, feito de terra, Adamá, terra, barro. Ele pega o barro e forma um boneco, vamos dizer assim, de uma maneira bem simplista. O boneco é apenas um boneco, é apenas matéria, é apenas mais uma criatura de Deus. Mas quando ele sopra nas suas narinas, ele vem a ser então alma vivente. E o assunto de alma a gente vai deixar para um outro momento, um outro estudo, mas que é interessantíssimo também. A Bíblia utiliza essa expressão. O boneco, com a chama da vida, com o fôlego de vida de Deus, vem a ser alma vivente. Adão vem então a ser um ser racional, um ser consciente, lembra que eu sempre repito isso? Consciente, relacional e espiritual. O primeiro momento é de Adão abrindo seus olhos e enxergando Deus. Deus na figura do próprio Cristo, como a Bíblia vem nos revelar, que a segunda pessoa da divindade, ele é o agente da criação, e é através dele que tudo se fez e tudo foi feito. Muito provavelmente, ao abrir os olhos pela primeira vez e passar a existência, a uma consciência da existência, Adão percebe-se também relacional, porque ele busca então compreender quem é aquele ser na sua frente. E porque este ser não é um que nem ele, mas é um Deus todo-poderoso, é um ser espiritual, a sua conexão e relação se torna também espiritual, e daí que se faz aquelas 3 camadas que eu falo, da existência da criatura separada ou privilegiada de Deus. Consciência, espiritualidade e relacionamento, relacional. Adão se descobre então este ser. E a Bíblia deixa bem claro, Deus forma Adão com as suas mãos. Ele poderia ter dito, faça-se o homem, e o homem se fez? Sim, mas ele coloca a sua mão. Ele poderia ter falado, agora eu quero que surja da terra um barro, um boneco. Sim, poderia. Mas a Bíblia deixa claro, Deus forma com as suas mãos. Da mesma forma, mais tarde, em um determinado momento onde Deus permite que Adão sinta a necessidade, a falta de uma companhia, algo igual a ele, porque ele estava grato pela presença de Deus, ele estava grato pelo contato com Deus, mas ele queria algo que nem ele. Deus então dá um sono, Adão dorme, e Deus com a sua mão também retira ali uma costela, e da costela de Adão forma Eva. Bom, talvez essa informação você já tinha. Adão foi feito do barro com as próprias mãos de Deus. Eva foi feito da costela de Adão com as mãos de Deus. Mas você sabe uma outra coisa que foi feita com a própria mão de Deus? O jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. É muito interessante, se você olhar, o jardim do Éden, Deus coloca as suas próprias mãos. E apenas nessas 2 partes, tanto na formação da humanidade, quanto no plantio do Éden, do jardim, Deus coloca no processo criativo as suas próprias mãos. É interessantíssimo isso, porque tanto a humanidade tem ali um apelo especial para Deus, mas há algo especial também nesse jardim do Éden, que a Bíblia diz que Deus colocou as suas próprias mãos. Veja, preste bem atenção, Deus coloca as mãos no homem, na mulher e no Éden. Mas espera aí, havia algo diferente no Éden? Se toda a terra foi feita perfeita por Deus, se toda a terra era feita de maneira planejada, intencional, cuidada nos menores detalhes, por que se fazia necessário Deus colocar a sua própria mão para dizer que plantou um jardim? Eu acho isso no mínimo curioso.
Alguns autores, alguns teólogos e até mesmo alguns judeus contam que essa necessidade de Moisés de descrever o Jardim do Éden, a formação do Jardim do Éden, desta forma, é para descrever que Deus forma um lugar na terra onde seria a sua habitação. Deus faria morada de maneira especial através do Éden. Sim, o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo. O Espírito de Deus está por todos os lugares. Lembra, eu já falei isso também em outro estudo. Deus se revela, a divindade se revela de 3 formas. Um permanece sendo a nossa referência, lá no céu, no trono, no Monte Santo de Deus. Outro é aquela parte da divindade que se revela para cada uma das criaturas como um igual. Em um determinado momento, o arcanjo Miguel, em um determinado momento, Jesus o Cristo, mas a divindade se revela um igual à criatura. E uma terceira forma da divindade de se revelar é através do Espírito Santo, nós chamamos de Espírito Santo, que é a parte da divindade que vai comunicar a mente, a inteligência, a sabedoria para a criatura, para poder se conectar e desvendar o coração dessa divindade, tanto daquele que é um igual a ele, que é a segunda pessoa, quanto aquele que é a referência do Todo-Poderoso, que está sentado no trono divino. Veja, Deus forma, Deus se revela dessa maneira para ajudar a criatura não apenas a compreendê-lo, mas também a conviver, a experimentar da companhia desse Deus. O mais interessante é justamente que o Éden, ele se faz então como o grande ponto de encontro de Deus para com a humanidade. É nesse lugar, no Éden, que Deus, através da segunda pessoa, através de Cristo, vai ter um contato frente a frente com o casal e com toda a humanidade. Mas há um ambiente especial naquilo. Isso ainda está acontecendo no 6º dia. E o 6º dia nos mostra que Deus planejou, intentou um lugar dentro de toda a terra, onde a humanidade poderia ir buscar a presença face a face de Deus. Contudo, Deus não limita a presença dele apenas no Éden. Porque Deus deixa claro que a sua presença está em todos os lugares. A partir do conceito e do ensinamento do Espírito Santo habitando em todos os cantos dessa terra. Sim, o Éden é especial, é onde eles poderiam ter contato face a face. E o casal entendia isso, e é tanto que Deus colocou 2 árvores bem no centro do jardim, no meio do jardim, não apenas uma árvore. 2 árvores existiam no centro do jardim. A primeira, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas também junto com ela, a árvore da vida. Essas 2 árvores vão desempenhar um papel fundamental no nosso próximo estudo da semana que vem. Mas hoje, eu preciso apenas que você entenda esse espaço plantado com a própria mão de Deus. Porque ele é um espaço especial, onde Deus fez ali uma morada, um lugar de encontro para ter com a humanidade, com Adão, com Eva, com seus descendentes, e para todos sempre seria através do Jardim do Éden. Mas ao mesmo tempo, eu repito, ele não ficaria limitado àquele lugar, porque a presença do Espírito Santo se faria em toda a terra. Tanto que a ordem divina ao casal é: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, não enchei o Éden, não enchei o jardim, enchei a terra, façam descendência, produzam filhos, cuidem, sejam os mordomos desta terra maravilhosa e enchei ela. É interessante porque o relacionamento de Deus desde o princípio foi justamente para que eles pudessem compreender quem é Deus. E o sábado veio como grande coroa de toda a criação. Até este momento, o que a gente percebe é justamente que os 6 dias que se passaram, eles se colocam em 2 grandes gavetas, como a gente aprendeu na semana passada: preenchimento e formação. Primeiro Deus forma, e depois aquilo que é formado é preenchido.
mas no sétimo dia é onde Deus apresenta o propósito, o seu propósito mais elevado para a humanidade. É no sétimo dia que Deus forma no tempo um espaço em que Ele vai se derramar para toda a criação. Como que isso funciona? Como que eu sei? Da onde que eu estou tirando isso? Venha comigo. Na Bíblia, nós temos um texto bem claro falando sobre isso. E eu quero ler ele com você. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 1 e 2, vamos ler desde o início ali. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, tudo que existia e preenchia essa terra. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Ou seja, o sétimo dia foi criado por Deus para um momento. Veja, o primeiro dia foi criado para formar a luz. Então, há uma ação divina nesse dia. No segundo dia, o segundo dia é criado para formar a divisão dos céus, águas para cima e para baixo. O terceiro dia é criado para que Deus possa formar a porção seca e separar a água da porção seca. De alguma forma, cada um dos 6 dias, há uma ação divina de formação de algo ou de preenchimento. Porque no quarto dia não se forma, mas se preenche. No quinto dia não se forma, mas se preenche. Agora no sétimo dia é muito interessante, porque Deus forma o tempo, mas Ele não tem uma ação, Ele não constrói algo, Ele não forma algo necessariamente, ou uma criatura, um ser, um espaço. Na verdade, Ele forma exatamente isso. Deus forma um espaço no tempo, Ele cria um tempo especial. Essa é a formação, o aspecto da formação do sétimo dia. No sétimo dia, o que Deus forma é um tempo. E aqui que vem a parte mais linda da narrativa da criação. O que Deus preenche no sétimo dia? E eu quero terminar de ler o versículo 2 e 3. Versículo 3 aqui do capítulo 2. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Lucas, eu não encontrei aonde está o derramar de Deus. Você sabe, a palavra santificou, palavra santo, separada significa separado para Deus. A palavra santificou foi que Deus separou esse dia para Ele. E ainda diz que Ele abençoou, Ele colocou algo especial. Presta atenção. Esse ponto é importantíssimo. Você precisa entender que Deus colocou agora algo mais do que especial no dia sétimo. Deus se derramou no dia sétimo. Não, peraí, pastor. No primeiro dia, você não disse lá que antes da criação que o Espírito Santo pairava por sobre as águas? Sim, verdade. O Espírito Santo está aqui neste lugar, desde sempre. A presença de Deus se faz aqui neste lugar, desde sempre. Agora, a Bíblia nos dá clara certeza de que no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, há uma bênção especial de Deus, porque Deus está aqui formando as coisas. A presença do Espírito Santo está conosco todos os dias. Mas quando Ele faz o dia sétimo, Ele cria esse tempo para poder se derramar no tempo e preencher o tempo com uma bênção. Eu acho isso extremamente impactante. Veja, Deus se derramou no tempo. Ele faz o sétimo dia, então, de maneira assim especial, mas ele forma esse tempo no sétimo dia e derrama Ele mesmo sobre o tempo. A gente precisa entender isso de um grande panorama com relação ao sexto dia e ao sétimo dia, porque no sexto dia Deus forma a humanidade que vai usufruir de tudo aquilo que Ele fez nos últimos dias,
E ele forma então um tempo para que a humanidade possa usufruir não apenas da bênção do que ele fez na terra, mas também de uma bênção especial para se conectar em relacionamento com Deus. Veja, o tema de hoje, se eu poderia chamar assim, o tema de hoje é um templo no tempo. Nós temos em nós uma essência, uma busca incessante para entender onde encontra Deus. E boa parte de nós tem a perspectiva de que quando a gente vai à igreja, a gente encontra Deus de maneira especial. A gente busca o templo, a gente busca um lugar especial, a gente busca algum momento especial. Mas veja, a essência do relacionamento divino com a humanidade se baseava num contato constante e não apenas num momento que eles fossem até o Éden, por exemplo. A essência do relacionamento divino com cada um de nós, com a humanidade, ele não está fundamentado num lugar onde você vai. Mas eu entendo que tem pessoas que buscam esse tipo de fé e buscam uma maratona, uma jornada, uma peregrinação para ir até determinada catedral, para ir até determinado lugar, e eles vão, às vezes, de joelhos, eles vão de mochila, com pouco alimento, eles vão a pé, descalço, porque eles querem fazer essa rota, essa migração, essa peregrinação para chegar num lugar onde eles entendem que a presença de Deus se faz mais especial. Mas pense, se Deus limitasse a sua bênção especial num lugar, dentro de toda essa terra, quer seja no Éden, ou quer seja dentro de um templo moderno que nós temos hoje, poucas pessoas teriam a oportunidade de usufruir dessa bênção especial. Primeiro, por quê? Porque um templo físico é um espaço físico que acomoda limitada matéria. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Meca, Medina, Israel, Jerusalém, Santiago de Compostela, todas as cidades que podem ser referenciadas como cidades de peregrinações espirituais, elas são um lugar, um espaço no lugar. Mas a matéria, ela tem um limite para poder preencher esse lugar. Então, se todas as pessoas tivessem desejo de buscar uma bênção especial num lugar, elas seriam limitadas. Porque nem todos podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas Deus não coloca a sua bênção especial, diferenciada, num lugar. O Éden é um lugar especial, sim, que Deus formou com as suas próprias mãos para um encontro pessoal, lá naquele tempo onde o pecado não existia entre nós. Onde o casal e toda a humanidade depois poderia se encontrar com o Criador, face a face. Mas a bênção especial de Deus não estava no Éden, ainda que o Éden fosse especial. Consegue entender? O templo é um lugar especial. Mas não é no templo que está a bênção especial de Deus. E isso não é no Novo Testamento que nos é dito. Isso não é quando Jesus fala que vai fazer morada em cada um de nós. Isso não é quando Jesus diz, vocês serão os meus discípulos, vocês serão as minhas testemunhas. Não é quando Cristo diz, e eu habitarei em vocês, e vocês serão o templo do Espírito Santo. Não. A bênção especial de Deus foi colocada no templo. E eu acho isso incrível. Eu fico assim emocionado ao pensar que Deus, antes mesmo do pecado acontecer, Deus pensou numa forma de alcançar a mim e a você, sendo que não vai fazer diferença se você é rico, pobre, se você é culto, se você é inculto, se você é negro, se você é amarelo, se você é rosa como eu, se você é branco. Não faz diferença quem você é. Porque a bênção especial de Deus não se limita nem a credo, nem a religião, nem a raça social, a nada. Porque a bênção de Deus está no tempo. Deus constrói um templo no tempo. É um trocadilho.
O templo de Deus foi feito no tempo. E nesse tempo do sétimo dia, ele se derrama de maneira especial para cada um de nós. Para mim, isso é extremamente tocante. Veja, em todo momento Deus sabe, porque Deus conhece todas as coisas. Ele sabe que a humanidade tem uma grande possibilidade de falhar, a possibilidade do mal. Deus sabe o que vai acontecer, mas Ele se previne para fazer com que toda a humanidade, não importa em que momento do tempo você nasceu, em que lugar do globo, da terra você nasceu, em que condições você nasceu, Deus sabe que Ele vai derramar-se num dia especial para te abençoar. Só que aqui, deixa eu fazer uma parte especial para os que são, de fato, adventistas do sétimo dia. Se você, meu amigo, você ainda não se batizou, se você ainda está descobrindo, você está começando a sua jornada para entender o que os adventistas falam, essa parte não necessariamente é para você, mas você preste bem atenção também. Mas eu quero falar aqui especialmente aos adventistas do sétimo dia. Para nós que muitas vezes entendemos que o sábado é uma bênção especial para aqueles que reconhecem a presença de Deus e a separação desse dia como um dia especial. Às vezes a gente entende que a bênção é apenas para aqueles que guardam esse dia, para aqueles que estão nesse dia em um culto, em uma igreja ou fazendo algo diferente. Mas veja, a descrição da criação no Éden não nos dá esse entendimento. O sábado no Éden é talvez a melhor forma de nós entendermos o que é o sábado na mente de Deus. E o sábado no Éden é Deus tomando um tempo, um dia inteiro, para se derramar de maneira especial para alcançar a mim e a você. Mas na ignorância, muitos de nós, muitos da humanidade nem fazem sequer consciência de que o sábado é um dia especial. Mas eles não precisam ter consciência para que Deus se derrame para eles. Não sei se você entende, mas vem comigo, porque a Bíblia nos fala isso. Deus se faz presente na vida de cada um de nós. E a Bíblia deixa muito claro que o sábado, o derramar-se de Deus, é para toda a humanidade. É a bênção de Deus de maneira especial no tempo. E ainda que eu, ignorante, possa viver ignorando ou até mesmo negando a presença de Deus no dia de sábado, há algo especial nesse dia. O sétimo dia é o sábado. O sétimo dia, dentro da criação, é o sábado. Como que eu sei isso? Como que eu posso afirmar? Será que os tempos não mudaram e quem sabe a gente não tem aí uma inversão de dias e tudo mais? A gente vai falar sobre isso na próxima série, não na próxima semana. Quando terminarmos a série da Graça na Aliança, nós começaremos uma série que falará bastante sobre o Éden, a criação e cada um dos detalhes que intercalam entre teologia, ciência, fé, ciência, que são completamente, estão completamente em harmonia. A gente não precisa nem negar a ciência para continuar crendo na Bíblia. E nem mesmo a gente precisa abraçar apenas a Bíblia e tentar esquecer a ciência, ou apenas a ciência e esquecer a Bíblia. Mas isso é para o futuro, em uma outra série que nós vamos fazer. Mas guarda aí essa sua pergunta. Nós vamos responder ela. Mas agora, eu te falo com a maior tranquilidade. O sétimo dia da criação é o sábado. Eu não estou tentando carregar aqui de responsabilidade a sua resposta a esse conhecimento. Descobrir isso e aprender sobre isso não deveria fazer com que você se sentisse obrigado ou pesado a fazer algo no sábado. Mas o primeiro passo a reconhecer
que Deus tem feito desde a criação até hoje, do sábado, um dia especial onde Ele se derrama por mim e por você. Para mim isso é motivo mais do que suficiente para querer me encontrar com Deus, de maneira especial no sábado. Sim, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, eu também me encontro com Deus. Eu também busco a Deus. Busco a Deus constantemente em todos os meus dias. Mas não sou eu que torno o sábado, o sétimo dia, especial. É o próprio Deus que se derrama de maneira especial, juntando a formação do tempo com o preenchimento deste tempo com a sua própria presença, com as próprias bênçãos que Ele tem. Abençoou e santificou o dia de sábado e descansou nesse dia. E a palavra descansou, ali do capítulo 2, versículo 3, ela tem um significado especial também. Porque não é apenas Deus esteve ali cansado, então Ele botou as pernas para o ar e foi descansar um pouquinho. Não, querido. Deus não parou para descansar naquele momento. No sentido de que Ele estava exausto, porque o sexto dia foi muito atarefado, como eu falei na semana passada. Nossa, quanta coisa eu fiz nesse sexto dia. Deixa eu descansar um pouco aqui no sétimo dia. Não. O descansar é aproveitar, desfrutar, contemplar. Deus se derrama nesse dia e decide que Ele vai desfrutar nesse dia do quê? Justamente daquilo que Ele fez no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e principalmente no sexto dia, na formação da humanidade. Deus decide que Ele vai desfrutar, contemplar o que fez. Ele vai contemplar junto com a humanidade a sua criação. O sábado não é um dia pesado, não é um dia de fardo, não é um dia de não pode, não é um dia de limitações. Ao contrário, o sábado é um convite de Deus para você desfrutar de tudo que Ele fez. E Ele fez a família. Então passar o sábado em família é desfrutar de maneira especial da presença de Deus. Deus fez a natureza, a água, a praia, o campo, o parque, a praça. Sim, a gente meteu a mão na criação de Deus e destruiu boa parte dela. Sim, está tudo muito diferente do que Deus fez, mas ainda assim o desfrutar da companhia dos nossos amigos, dos nossos familiares, de estar na presença dessas pessoas, quer seja na praia, no parque, poder buscar a Deus nesses lugares, é a essência da criação do sétimo dia, onde nós descansamos, desfrutamos justamente da presença de Deus. Eu preciso te deixar isso de maneira ainda mais clara, fazendo um pequeno paralelo. Os 6 primeiros dias da criação de Deus são como o grande desenho que Deus pinta. Porém, Ele não colocou cor ainda. Deus pinta todo o desenho, todo o quadro, e o quadro é belo, e o quadro é perceptível aos olhos de quem vê, mas ainda estão apenas os traços, não foi dada a cor. Deus traz a vida e a cor quando Ele forma e preenche, forma o sétimo dia e preenche com a sua presença. É nesse momento que todo o quadro toma cor, e tanto a humanidade quanto até mesmo a natureza contemplam no Criador, na presença do Criador, na companhia do Criador, tudo que Deus fizera. E desfrutam daquilo que Deus fez. É no desfrutar que está o maior propósito de Deus. Não é errado a gente querer desfrutar das coisas que Deus fez. Errado é a forma como a gente muitas vezes busca desfrutar. Não são os prazeres, os sentidos, o paladar, o olfato, a audição e todas essas sensações que a humanidade, a gente tem, a flor da pele, elas não são erradas. Nenhuma dessas percepções são erradas. Muitas vezes a forma como a gente usa dos nossos sentidos é que está deturpado ao plano original de Deus. Mas o sábado é a maior demonstração de Deus, que Ele fez tudo isso para a gente poder sentir no paladar, no toque, na audição, no olhar, que a gente pudesse desfrutar da criação de Deus. 6 dias formados por Deus, para que você pudesse realmente no sétimo dia chegar no ápice dessa experiência, deste relacionamento com Deus. Mas veja,
se não existir traço no quadro e apenas um monte de cor, ainda vai ser bonito, mas a gente não vai conseguir descrever ou perceber as nuances. É porque existe o traço, é porque existe o desenho antes, que o sétimo dia também toma ali ainda maior significado. O que eu quero dizer com isso é que não basta apenas a gente ter relacionamento ou buscar relacionamento no sétimo dia. Porque a construção do que a gente vai desfrutar no sétimo dia se faz no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto. Se nós não construímos nada durante os primeiros 6 dias, nós vamos desfrutar do quê? Mas você mesmo disse que existe algo especial. Sim, é lógico, existe. Não é uma regra, não é uma caixa que Deus colocou, usa só dessa maneira e se você usar de outra você está condenado. Não, Deus não é assim. Eu não estou aqui para dizer que se você buscar apenas no sábado você não vai receber. Lógico que sim. Mas você vai desfrutar de maneira limitada. Porque Deus vai estar se derramando e você não vai estar compreendendo. Para você poder desfrutar, você precisa se relacionar com esse Deus no passar dos dias. E quando chegar o sábado, você não vai ser preenchido, você vai transbordar. Nós não esperamos o sábado para sermos preenchidos por Deus. O sábado é preenchido de Deus. Nós buscamos o sábado para que quando nos conectamos com este Deus que preenche o sábado com a sua própria presença, a nossa vida, que já vem sendo uma rotina de contato diário com Deus, ela transborda na presença de Deus. Transborda. Sabe, eu acho essa imagem do transbordar extremamente elegante, bela de se ver. Deus busca transbordar a cada um de nós num dia especial, separado por Ele. Mas é na constância dos dias. Lembra que eu falei? A essência do relacionamento divino com a humanidade é no contato constante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sexto dia, mas no sétimo. Esse contato se transforma em algo tão especial que transborda de nós. Será que nós temos vivido isso? Será que nós temos realmente colocado a nossa vida de tal forma em contato constante com Deus, que o sábado tem sido um transbordar de Deus em nossa vida? Porque Deus quer, dessa maneira, transbordar no seu contato diário contigo. Deus quer te abençoar de maneira especial no sétimo dia. Deus tem uma obra especial para fazer na sua vida. E Ele quer te transbordar, te preencher de tal forma que seja impossível você conter a Deus na sua vida. E isso vai acontecer de sábado a sábado. Porque a bênção de Deus não está em um lugar, mas está no tempo. E todos, pobres, ricos, cultos e incultos, negros, brancos, pardos, amarelos, rosas, todos nós temos a possibilidade de alcançar no tempo a bênção especial de Deus. Por isso, nesse momento, permita que Deus possa fazer essa obra especial na minha e na sua vida. Ouça essa música e eu tenho certeza que Deus vai começar desde agora a transbordar a sua vida. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar.
Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na tua presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar.
Que maravilha! Esse Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós, a mim e a você. Por isso, eu quero te fazer um convite. Não pare aqui. Coloque aí um despertador, coloque no seu celular um compromisso, marque aí com um sininho, se inscreva no canal, para que você não perca a próxima semana, porque a próxima semana a gente vai descobrir realmente qual foi o caminho até a queda de Adão e Eva. Eu confesso para você, é um assunto delicado, mas ao mesmo tempo me mostra como Deus em todo momento estava preparado para demonstrar o seu amor por cada um de nós. Então não se desespere, o assunto não vai ser pesado, vai ser delicado, mas eu te convido a fazer esse compromisso. Marca aí na agenda do seu celular, coloque no computador aí para você lembrar no dia, no próximo domingo, para que você não perca, porque o próximo domingo vai ser realmente um grande marco na construção dessa narrativa, dessa grande jornada que nós estamos fazendo pela Bíblia. Agora, feche seus olhos, eu quero orar com você. Querido Pai, eu te agradeço porque Tu separou no tempo um momento especial. A gente tem a certeza de receber uma bênção especial no tempo, não importa se eu estou aqui, se eu estou dentro de casa, se eu estou em outro país, se eu estou preso, aonde quer que eu esteja, Senhor, o tempo está disponível para mim. Não importa se eu tenho conhecimento ou não, se eu sou culto ou não, se eu tenho riquezas ou não, não importa a minha cor de pele, não importa nada, Senhor. O tempo está separado e de maneira especial você se derrama para cada um de nós. Me ajude a te conhecer durante os dias, para que no sétimo dia, para que no sábado, a minha vida possa se transbordar da presença divina. Senhor, eu almejo a cada sábado, todo sábado é uma oportunidade, Senhor. Mas eu não fiz no passado, eu nunca pensei dessa forma, eu já estou velho. Não importa, Senhor, porque a Tua bênção é desde a criação e até a eternidade. Esse derramar-se a cada sábado acontece, quer eu tenha consciência ou não, porque Tu és Senhor dos senhores, é Deus e Pai de todos. E é por isso que este momento, este tempo é especial. Me ajude, Senhor, a desfrutar, a descansar no sétimo dia. Que hoje, no primeiro dia da semana, a gente inicie essa jornada de contato frequente, diário contigo. E que algo fantástico e maravilhoso aconteça no sétimo dia. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu te espero semana que vem.